Eu cumprimento a todos os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 22 do livro de Números. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fez contra os amorreus, e Moabe se tomou em pânico diante desse povo, porque era muito numeroso. Moabe tinha uma grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou os seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, no grande rio, e em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, se estabeleceu diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem que aquilo que tu abençoas é abençoado, mas aqueles a quem tu amaldiçoas também ficam amaldiçoados. O ancião de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os angúrios e as maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: Fica aqui esta noite e eu vos trarei a resposta que o Senhor me der. E os príncipes de Moabe permaneceram ali com ele. Eis que veio Deus a Balaão e ele indagou: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou essa mensagem. E eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, se estabeleceu diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois esse povo é abençoado. Ao raiar do dia, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: Tornai a vossa terra, pois o eterno Deus recusa me deixar ir com vocês. Levantaram-se os príncipes de Moabe, voltaram para Balaque e lhe deram a notícia. Balaão se recusou a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes com maior número, mais importantes do que os primeiros, e foram ter com Balaão e lhe comunicaram: Assim falou Balaque, filho de Zippor. Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: Ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e de ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui essa noite, vocês também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação para vocês. Então veio Deus a Balaão durante a noite e ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te ordenar. Bem cedo se levantou Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira do Senhor, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e se encostou no muro,
apertando neste o pé de Balaão, e sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, se colocou numa passagem ainda mais estreita, onde não há espaço para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, se prostrou ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. E então o Senhor fez com que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que eu te fiz para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já teria te matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E nesse momento o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e se prostrou com o rosto rente ao chão. E questionou o anjo do Senhor: Por que espancaste assim tua jumenta já por 3 vezes? E sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedir de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. E Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade dos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. Balaque o questionou: Porventura não enviei mensageiros para te chamar? Por qual motivo não vieste a minha primeira vez? Na verdade, não estou em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-se a Balaque: Eis-me aqui junto de ti, contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriat Hudson, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifícios touros e ovelhas e deu uma parte de carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bemote e Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. O preço do pecado é alto, muito alto. E desobedecer ou quebrar os preceitos de Deus é altamente prejudicial para toda a humanidade. Os princípios de Deus são inegociáveis e ninguém que afirma crer no Deus de Jesus Cristo deve se permitir pecar. Porque quem não conhece a Deus sabe. Ou melhor, perdão, quem não conhece a Deus não se importa em pecar. Mas quem conhece a Deus sabe que Deus não nega o perdão para quem se arrepende do seu pecado. Só que não há como escapar das consequências dele, né? O pecado é um negócio tão ruim, mas tão ruim, que ele cega as pessoas, que ele tira delas o poder de discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que é ruim. As pessoas que escolhem viver na prática do pecado costumam agir sem pensar,
elas são alvos muito fáceis para o diabo, e de tão fáceis que elas são, elas se tornam ferramentas terríveis nas mãos do diabo, e elas vivem a serviço das trevas. Quando Jesus Cristo nos salvou, ele nos libertou do pecado. Nós agora somos livres para não pecar mais. Quem chega à cruz de Cristo, quem se entrega a Jesus, é livre para não pecar. Mas quem escolhe continuar na prática do pecado, continua escravo do diabo, continua escravo do pecado e vivendo a serviço das trevas sempre. E para essas pessoas o pecado não é uma opção. Na vida do crente, do cristão, o pecado é uma opção. A gente não precisa pecar se não quiser, porque nós somos libertos disso. Mas dos ímpios, na vida de quem não tem Cristo, quem não está em Cristo, o pecado não é uma opção, é a vida deles. Eles são escravos e eles vão continuar servindo as trevas, de uma maneira ou de outra. Não era aqui o caso de Balaão, porque ele era um verdadeiro profeta de Deus, mas só que ele foi convidado pelos moabitas para participar de uma missão que não poderia falhar. Aqui dos versículos 1 até o versículo 17, nós vamos ver que na visão do rei Balaque, Balaão era um certo, assim, era o homem certo para essa missão, né? Na visão de Balaque, Balaão era o homem certo para fazer essa missão para ele, para a nação dele, né? Para o reino dele. Mas aqui do 18 até o 21, aí Balaão rejeita a proposta de Balaque, né? Dizendo que ele não desafiaria as ordens do seu Deus por nada desse mundo. Mas ele convidou o inimigo de Deus para posar na sua casa. E esse foi um erro terrível, né? Quando nós dissemos que nós não vamos aceitar, a gente precisa viver longe. Nós não aceitamos o pecado e nós temos que viver longe do pecado. Porque quando nós convidamos o inimigo de Deus para posar na nossa casa, as coisas podem ficar muito difíceis. Foi o que aconteceu, né? Quando Balaão convidou o inimigo de Deus para posar na casa dele, ele tentou Deus, e esperando uma resposta positiva para a tentação, porque na verdade o que ele queria era ser liberado para fazer o que aqueles homens tinham pedido para fazer, né? O servo de Deus, que não quebraria nenhum princípio de Deus, estava tentando, na verdade, persuadir Deus a quebrar os seus próprios princípios. Que confusão! Que confusão é que nós criamos quando nós usamos a permissão de Deus para fazer a nossa vontade. Porque a gente usa muito isso, né? Uma coisa é a vontade de Deus, que está escrita do jeito que é. As ordens de Deus são expressas nos mandamentos, nos princípios dele. Mas quando a gente usa a permissão que Deus nos dá, quando Deus nos deixa ir, a gente vai para longe dele. Quando a gente usa a permissão dele para fazer a nossa vontade, as consequências são terríveis, queridos. Pensa nisso. Bom, a partir aqui do versículo 22, no 22 e no 23, Balaão estava tão cobiçoso para avançar que ele nem se surpreendeu, né, em conversar com a jumenta. O animal se desviou do caminho e mesmo assim o profeta não despertou do erro que estava cometendo.
cego pelo pecado, ele ainda ameaça a pobre da jumenta de morte. O profeta só caiu em si quando o anjo abriu seus olhos, fazendo ele ver que havia se desviado do caminho. Só. Mas quando ele viu que tinha se desviado do caminho, depois de ter espancado a pobre da bichinha, de ter... Nossa. Quantas vezes Deus usa situações, pessoas, para falar com a gente, para mostrar que a gente está no caminho errado, para dizer, para segurar a gente, usa situações, mas a gente faz de tudo para poder fazer a nossa vontade e dizer, usando a permissão que Deus nos deu para fazer a nossa vontade e ainda dizer que foi a vontade de Deus. Esse texto mostra que havia intimidade entre Deus e Balaão. Ele nunca agia sem consultar a perfeita vontade de Deus. Acontece que diante da segunda proposta, que era mais tentadora que a primeira, ele resolveu insistir com Deus. E aí, Deus permitiu. Mas a missão de Balaão não era amaldiçoar Israel. Deus conhecia a motivação e conhecia a ambição desse profeta. Assim, ele estava resolvido, né? A dar no servo ambicioso uma poderosa lição. E foi o que ele fez, fazendo até a jumenta falar com voz humana. Aqui nos versículos... a partir do versículo 24, depois até o último, né? Até o 41. Deus permitiu que Balaão continuasse desde que falasse somente o que Deus colocasse na sua boca. Do jeito que ele fez, do mesmo jeito que Deus fez com a boca da jumenta, né? Esse capítulo todo nos ensina tanto. Os servos de Deus são dependentes dele. Quando um crente tenta fazer as coisas do seu próprio jeito, muitas vezes, para fazer do próprio jeito, para fazer do nosso jeito, a gente ignora os princípios e as ordens de Deus. Só por pensar, é claro, né, que que quando Deus permite, a gente pode fazer, sem perceber que o desastre tá certo, né? O desastre tá decretado. Fazer coisas que Deus permite não é fazer coisas que Deus manda. E fazer coisas que Deus permite é a nossa vontade. Nós somos livres para fazer a nossa vontade. É por isso que Ele permite. Mas a gente vai pagar o preço, as consequências graves da nossa vontade. Ser um crente convicto não é o mesmo que ser um cristão convertido. É uma diferença muito grande. Nós precisamos saber, queridos, que é um imenso privilégio nós poder participar do projeto de salvação planejado por Deus. Mas Ele não precisa de ninguém. Assim como Ele usou a jumenta, Ele pode usar quem e como e quando quiser. Então nós precisamos ter isso muito vivo na nossa mente. O mundo está cheio de crentes convictos, mas tem pouco cristão convertido. O crente, por mais convicto que seja, ele faz as coisas que tem vontade. Mas o cristão que se submete completamente à vontade de Deus, esse sim, esse é um cristão convertido. Quando ele tenta desviar do caminho, Deus usa seus meios para exortar, né? Usa sua palavra para orientar e ele muda de rota de novo. Ele não continua. É muito perigoso nós tentar fazer as coisas do nosso jeito.
Não, é muito perigoso confundir a permissão de Deus com a vontade dele. A vontade dele é perfeita, mas a permissão de Deus é a nossa vontade. Ela tem consequências sérias. O livre-arbítrio só existe, queridos, na vida dos incrédulos. Cristão verdadeiro, vive para fazer a vontade do seu mestre. Então não confunda, queridos, a permissão de Deus com a vontade dele. De jeito nenhum. Lembra disso. Eu sou um crente convicto ou eu sou um cristão? O crente convicto faz o quê? O crente convicto faz as coisas da sua própria vontade. O cristão faz o quê? Se submete completamente à vontade de Deus. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.